Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar os nossos assuntos que a gente estava vendo. No último vídeo a gente viu o conceito de deslocamento e velocidade média. Vamos continuar então, seguindo a sequência, vamos ver um assunto importante hoje, chamado de movimento retilíneo uniforme. Então vamos dar uma olhadinha no que se trata isso, movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá. Como é sequência, espero que você tenha assistido o último vídeo. Então, vamos lá, movimento retilíneo. Opa, faltou um N aqui, ó. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, ele se trata então de um movimento com velocidade constante. Então essa palavra uniforme aqui significa velocidade, o valor da velocidade constante. Então aqui não faz sentido a gente ficar usando o termo velocidade média, mas tá? Velocidade média aqui não faz muito sentido, porque agora essa velocidade média vai ser um valor fixo o tempo inteiro ao longo de um percurso em linha reta, por isso que chama retilíneo. E o conceito de velocidade continua sendo o mesmo, um deslocamento dentro de um certo intervalo de tempo. Qual que é a vantagem de estudar o movimento retilíneo uniforme? A vantagem de ter um movimento em linha reta com velocidade constante é eu poder saber a posição, qual a posição do meu objeto, qual a posição em qualquer instante de tempo. Então, eu consigo prever onde o objeto vai estar em qualquer instante de tempo, se ele estiver em linha reta com velocidade constante. Como que eu consigo fazer isso? Através da chamada função horária, da posição. E como que funciona a função horária da posição? Presta atenção. Função horária, esse nome horário porque é uma função matemática que depende do tempo. Então, a função horária da posição, ela vai me dar justamente o posicionamento do objeto na trajetória em qualquer instante de tempo. Como é que é essa função matemática? É a seguinte, ela é bem simples e muito importante. A posição de um objeto qualquer, a posição final, ou seja, onde ele estará, é igual à posição de saída, ou seja, de onde ele saiu, de que lugar ele saiu, mais a velocidade que ele está mantendo de forma constante, vezes o tempo transcorrido. Tem professor que chama isso aqui de equação do sorvete, né? Sorvete. Eu não gosto dessas piadinhas, mas enfim. Se for para decorar, serve. Agora, como é que eu leio isso daqui? Como é que eu uso essa função? Vamos dar uma olhadinha em algumas questões. Olha só. Uma partícula descreve um movimento uniforme, cuja função horária é menos 2 mais 5t, com a posição S em metros e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é de menos 2 metros por segundo. Aqui falta uma barrinha, tá? Aqui, ó, menos 2 metros por segundo e o movimento é retrógrado. Vamos lá, ele deu a seguinte função para nós. S igual menos 2 mais 5t. Como é que é a função matemática que nos dá a posição? A forma genérica dela. S igual S0 mais velocidade vezes tempo. Posição final igual inicial mais velocidade vezes tempo.
Comparando os termos, repara que esse nosso objeto dessa questão, ele saiu da posição menos 2, tá vendo? Saiu da posição menos 2 metros, e ele está mantendo uma velocidade constante positiva de 5 metros por segundo. A questão afirmou que a velocidade escalar é de menos 2, não é de menos 2, é de 5. Tá aqui, ó. E o movimento é retrógrado? Não. Velocidade positiva, ou seja, esse objeto está andando para o lado positivo da trajetória. O movimento é do tipo progressivo. Essa questão está errada. Agora, olha só o enunciado para as próximas duas questões. A figura mostra a posição de um móvel em movimento uniforme no instante t igual a zero. Então, ou seja, tem aqui uma trajetória, ele está posicionado aqui, ó, no instante t igual a zero, ou seja, no início. Ou seja, isso aqui é a posição inicial. No início, ele está na posição 30 metros. Falou que é 5 metros por segundo o módulo da sua velocidade. Aí ele afirma, a função horária dos espaços é 30 mais 5t. Vamos lá. Como é que é a função no formato genérico? S igual a S0 mais VT. Toda vez que a questão te pedir a função, o que você tem que fazer é preencher os valores que são constantes, que são fixos, no caso, a posição de início e a velocidade. A posição de início está aqui, vale 30. Posição de início, 30 metros. Ele saiu daqui. E a velocidade? Falou, né? 5 metros por segundo. Só que, repara aqui na setinha, ele está indo para o lado negativo, tá vendo? 30, 20, 10, 0, menos 10, menos 20, etc. Ele está indo para o lado negativo, ou seja, essa velocidade é negativa, menos 5 metros por segundo. Então, qual é a função que descreve o posicionamento desse objeto? S igual a 30 menos 5t. Aí, a próxima afirmativa fala o seguinte: o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. O instante, ele quer saber justamente isso aqui, ó, o instante, ou seja, qual é o momento, quanto vale o t, de tal modo que ele passe pela origem. Vamos lembrar que origem significa posição número 0. Então, qual é o t quando ele passar por S igual a 0? É isso que ele está perguntando. A função serve justamente para isso. A função de posição é justamente para me relacionar posição com o respectivo instante de tempo. Então, vamos lá. Que horas que ele passa na posição 0? Vamos substituir o 0 aqui, ó. 0 igual 30 menos 5 vezes. Aí eu quero saber justamente que tempo é esse. Passa esse menos 5 para o lado de lá, ele fica positivo. 5t igual a 30. Passo 5 dividindo. 30 por 5, 6 segundos. Então vamos lá. A número 2 falou que a função horária é 30 mais 5t. Não, é 30 menos 5t. Então essa aqui está errada. Número 3. O instante que eu passo pela origem é 10 segundos? Não. No instante 6 segundos é que ele passa pela origem. Então, a 3 também está errada. Vamos para os próximos exemplos. A função horária das posições é S igual 10 menos 2t. Comparando aqui, ó, formulinha genérica. S igual S0 mais VT.
Comparando, de onde que ele sai? Qual a sua posição de saída? S0 igual 10 metros. Ele sai daqui. Qual é a sua velocidade? Olha ali o sinal de menos. Toma cuidado, tá? Olha o sinal de menos aqui. Qual a sua velocidade? Menos 2 metros por segundo. Ele está com velocidade negativa. Ele está indo para o lado negativo da trajetória. Aí fala o seguinte, a posição do móvel no instante 6 vale menos 2. Ou seja, está querendo dizer o seguinte, olha, quando o tempo for 6 segundos, a posição vale menos 2 metros. Será? Vamos jogar na fórmula. Ela está aqui justamente para isso, para me dizer onde ele vai estar em cada instante de tempo. Então, vamos ver. S igual 10 menos 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. 10 menos 12, menos 2 metros. De fato, no instante 6, ele vai estar na posição menos 2. Ah, beleza. Então, essa aqui está certa. O deslocamento do móvel entre os instantes 1 e 4 é de menos 8 metros. Como é que calcula o deslocamento? Está no vídeo anterior. Tá? Espero que você tenha assistido. Deslocamento, aqui ó. Deslocamento. O que é deslocamento? É a posição final do meu processo menos a posição de início do meu processo, da minha análise. A posição final da minha análise é aqui, ó, onde ele vai estar nessa hora. A posição de início da minha análise, aqui, ó, no começo dos tempos. Então, eu preciso saber onde ele vai estar aqui, depois, onde ele estará aqui, e subtrair essas duas posições para eu saber que tanto que ele se deslocou entre esse intervalo de tempo. Como é que eu vou saber onde ele estava em cada um desses instantes de tempo? Função horária da posição, é para isso que ela serve. Então, vamos lá. No instante, 1 segundo. Então, vamos ver. Então, para t igual a 1 segundo. Vamos lá. S igual 10 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 10 menos 2, 8 metros. Então, no instante 1 segundo, esse meu objeto estará na posição 8 metros. Agora, para t igual a 4 segundos. Para t igual a 4 segundos. Vamos ver onde é que ele vai estar. S igual 10 menos 2 vezes 4. S igual. Ó, 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2 metros. Para achar o deslocamento entre esses dois instantes de tempo, eu tenho que subtrair a posição final, que é o fim da minha análise, da posição de início, do começo da minha análise. Então, de quanto é esse deslocamento ΔS? Posição 2 menos posição 8, ele vai ter se deslocado menos 6 metros. Aqui falou que nesse intervalo de tempo ele se deslocou menos 8. Está errado. Menos 6. E por último, o instante em que o móvel passa pela origem vale 10 segundos. Traduzindo, o instante significa qual é o t. Qual é o t? Nossa, o amarelinho ficou clarinho, né? Vamos apagar aqui que tá ruim de ver. O instante, ou seja, qual é o t que ele passa na origem. Vamos lembrar que origem é o nome que a gente dá para a posição número 0. S igual a 0. Então, quando S for 0, quanto vai valer o tempo? Que tempo será esse? Vamos jogar na fórmula. É para isso que ela serve. É para isso que a função serve. A função é 10 menos 2t. Então, 0 igual
10 menos 2 vezes tempo. Passa esse menos 2t para o lado de lá, fica positivo. 2t igual a 10. Passo 2 dividindo, 10 por 2, 5 segundos. Então, no instante 5 segundos, ele vai passar pela origem. Aqui falou que isso vai acontecer no instante 10, então tá errado. Então, perceba que a função de posição 0 mais vt, ela vai te descrever onde ele vai estar em cada instante de tempo. Ela é extremamente importante, e aí no próximo vídeo a gente vai usar ela para entender alguns conceitos muito importantes da cinemática, muito importantes mesmo, que são os conceitos de encontro de móveis e ultrapassagens. Encontro de móveis e ultrapassagens. Então, grava bem esse conceito da função horária da posição, e no próximo vídeo a gente vê, então, encontro de móveis e ultrapassagens. É importante saber certinho como é que essa função funciona, para a gente poder dar andamento no nosso assunto no próximo vídeo, certo? Então, até o vídeo da próxima semana. Valeu!